Fala galera, bom dia, Adriano John Bongiorno chegando aqui. E esse aqui é o Basquete do Povo. É o seu novo canal do YouTube aí para falar sobre basquete nacional. E para começar, vamos começar o quê? Com a musiquinha aqui de fundo. Tô achando meio baixo o volume, mas dá pra escutar, né? Eu vou pedir o Luiz Fernando lá do Swift TV BR. Lá no Swift TV Show, ele começa sempre o programa com uma musiquinha no fundo, né? Fernando, não tô imitando não, tá? Tô copiando. Primeiro vídeo do canal, primeiro vídeo, inauguração aqui do canal. Vale a pena começar com uma musiquinha, uma baladinha. Só que, como tem lance de direito autoral, a primeira música que eu vi que não tinha direito, eu peguei e coloquei, né? Então falar assim, pô, o cara nem pesquisou antes e tal. Eu ia colocar a música que eu queria, mas certamente não posso colocar qualquer música, tem que botar a música que não tem direito autoral. O canal tá começando agora. Tinha 5 inscritos até agora há pouco. Vou começar tomando strike já, brincadeira, né? Aí não dá, né? Não rola. No clima da balada aí, no clima da balada. Terça-feira, 28 de outubro. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Foi. Gente, vamos lá então que eu tenho muita coisa para falar. Primeiro vídeo do canal, igual eu falei, né? Então, novamente, Adriano John Bongiorno aqui na área, apresentando aí. Esse aqui é o Basquete do Povo, né? Seu novo canal aí de basquete nacional, para falar exclusivamente sobre basquete nacional. Eu comentei isso com algumas pessoas já. Assim, eu confesso que não vi ainda nenhum canal aí que esteja dedicado 100% a falar sobre basquete nacional. Eu tive essa ideia há algum tempo, compartilhei ela com o Melquisedeque. Vai estar aqui, vocês vão ver ele uma hora ainda aí falando sobre basquete também, nacional, feminino e masculino. A gente dá uma ênfase muito grande no canal aí para basquete feminino, né? Muitos, às vezes criticam, perguntam por quê, né? Explicando até um pouquinho. Quando eu tive ideia de criar uma página do Instagram, posteriormente um canal do YouTube, tava ali no meio da LBF, o final da LBF, então foi o primeiro assunto que surgiu. E eu comecei a gostar de basquete feminino assim, muito do nada. Eu sempre gostei de basquete. Nos últimos 4, 5 anos comecei a gostar mais ainda, e o lance do basquete feminino veio de 1 ano e meio para cá. E eu sou envolvido com basquete feminino, tento entender, procurar saber mais, e acabou acontecendo. Então, você gosta de basquete feminino, cola aqui, se inscreva no canal, né? Vou pedir muito isso agora, né? Se inscreva no canal, dá o like, hypa. Eu lembro muito da Alessandro Negão, né? Fala muito isso, né? Do hypar. A galera, no geral, hoje em dia fala muito sobre o hype, né? Hype o vídeo aí, se inscreve, compartilha com a galera e vamos embora então. Então vamos lá. Assunto do vídeo hoje, a gente vai falar, né? Tá até na thumbnail, vai falar sobre playoff feminino do Campeonato Paulista. Chegando aí na fase final, começa já quinta-feira, tem jogo, e o NBB, né? O que a gente tem de no basquete nacional hoje, em destaque, é justamente o playoff do Campeonato Feminino, né? O Campeonato da Divisão Especial Feminina, que é o playoff, tá no playoff, já tem data. Eu ia gravar esse vídeo ontem, ainda bem que eu não gravei, eu ia ter que editar, né? Mais ainda, porque à tarde, se eu não me engano, as datas do playoff saíram, né? Eu já estou começando a ver aqui datas para poder, de repente, a gente estar lá em São Paulo presenciando. E o NBB que tá dando sequência aí, né? Tá aí chegando na terceira rodada para a quarta rodada, então a gente tem muita coisa para falar aí nesse vídeo, beleza? Então vamos lá. Falando primeiramente sobre o campeonato feminino, de basquete feminino, né? O campeonato da divisão especial feminina, os playoffs, chegando aí com as datas definidas. Antes de começar a falar sobre os playoffs em si,
né? Eu vou falar sobre a classificação, para quem de repente não pegou, eu coloquei um vídeo lá no canal do Instagram. Então, até peço aqui, né, sigam lá o canal do Instagram, Basquete do Povo. A gente fez um vídeo lá falando sobre a classificação, né, do primeiro ao oitavo colocado. De repente, quem não está inscrito lá, se inscreve lá, segue lá. E vou falar aqui, né, a classificação, e vou dar um apanhado assim, vou fazer o seguinte, eu vou falar a classificação, a ordem, né, onde falar até os confrontos, e vou, para implementar aqui, vou falar um pouquinho, vou dar uns 3 destaques de cada time, galera aí se acostumando. Quem não está acostumado ainda, de repente não está muito ligado no campeonato feminino de basquete, né, campeonato paulista feminino de basquete, até falo, dá uma olhadinha lá, chega que, né, a chave A, que foi o primeiro turno, né, onde os times jogaram todos contra todos, foi bem interessante, né? Aí o Campeonato Paulista ele é dividido em chave A, B e C. A chave A é primeiro turno, né? No segundo turno eles chamam de chave B os times que ficam de primeiro a quarto colocado. E de quinto a nono, são 9 equipes no Campeonato Paulista Feminino, é a chave C. Então a chave A, B e C. Terminou a chave A, B e C, agora a gente está no playoff, que é o melhor do melhor, né? São os 8 melhores equipes, né? E aquele duelo clássico, primeiro contra oitavo, segundo contra sexto, contra sétimo e assim por diante, né? Então chegamos na fase do playoff, é onde, né, o negócio fica, né, interessante, é a fase mata-mata. Então a gente pede aí para vocês darem uma olhadinha, acompanhem. Até falando aí do objetivo do canal, né, é da visibilidade, principalmente a categoria feminina de basquete aqui no Brasil. Eu conversando há umas 3 semanas atrás, com a presidente do Unimed Campinas, a Carla Costa, ex-jogadora profissional, teve em 3 Olimpíadas representando o Brasil. Vou falar com ela que com a baixa visibilidade, né, o que a galera não chega junto no basquete feminino, sim, é um basquete tão acessível, né, para a gente poder estar participando, acompanhando, e a galera infelizmente não chega junto, né? Então vamos participar, vamos dar evidência, né? Novamente, é uma modalidade que é acessível, bastante acessível ao povo, né, a galera, né? Então vamos chegar, vamos participar, vamos fazer presença nas arenas, vamos apoiar as atletas. Acho que a galera precisa muito disso, né? E às vezes a gente cobra muito, né? Quando chega em Olimpíada, tal, a gente quer cobrar porque o Brasil foi mal. E o Brasil, a seleção feminina, já teve várias conquistas, então é interessante a gente chegar junto, apoiar. Mas vamos lá então. Vamos falar sobre a classificação. Não vou falar aqui sobre depoimento, o que eu acho, sobre patrocínio, sobre apoio. Não é? O vídeo principal aqui, o primeiro vídeo do canal, não é para falar sobre isso. A gente vai falar sobre isso ainda. Tem depoimentos que eu já colhi, vou colher mais depoimentos. E agora, com o canal estando aberto, a gente vai colocar mais vídeos, vai ter vários conteúdos que a gente está fazendo. Já tem vários conteúdos que a gente coletou, que a gente foi lá fazer, gravou e não tinha ainda onde postar. Agora a gente tem um canal aberto aí, então a gente vai começar a postar os vídeos, beleza? Então vamos lá, classificação do Campeonato da Divisão Especial Feminina. Corinthians ficou em primeiro lugar, SESI ficou em segundo, Unimed ficou em terceiro, Santo André ficou em quarto, Ourinhos ficou em quinto, São José ficou em sexto, Taubaté ficou em sétimo e o Pro Esporte ficou em oitavo. Sendo que o Catanduva ficou em nono, o Catanduva foi eliminado, né? Um projeto novo lá em Catanduva também que estão fazendo. Então, assim, parabéns, né, primeiramente, né? E chegar a estar disputando já é difícil, né? E tá colocando uma equipe, ter arrumado patrocínio. Então, parabéns à Prefeitura de Catanduva, né? Teve o campeonato brasileiro, Sub-17, que foi lá também bem interessante. Sub-23, perdão, foi lá também, bem interessante. Então, vale a pena a gente ressaltar aí, né? Catanduva, a galera de Catanduva, pô, parabéns. E vamos para as próximas. E falando aí dos times ainda, eu falei que ia dar pelo menos 3 jogadores
de cada time, né? Assim, o Corinthians foi em primeiro lugar, ótima campanha. O Corinthians, inclusive, na fase de enredeamento, teve a campanha 100%. Ou seja, o Corinthians, com as equipes que estão ali de primeiro a quarto, né? SESI, Araraquara, Unimed, Campinas e Santo André, o Corinthians ficou invicto o campeonato todo. Então, assim, já é um indício que o Corinthians esse ano vem forte para disputar o título, né? Então, assim, é um forte candidato, já está ali, né? Não vamos falar que para estar na semifinal, né? Em primeiro lugar sempre é favorito, né? É difícil falar que não é. Sem querer desmerecer o ProEsport, que é uma boa equipe, uma equipe ainda que tem jogadores com menos experiência, mas tipo assim, uma juventude, né? Que eu acho que vai dar muito trabalho para próximos anos, né? Pessoal de Sorocaba, inclusive tem um bom relacionamento lá com o pessoal lá de Sorocaba, ProEsport Sorocaba, tenho vontade de participar lá, o Basquete do Povo chegar lá, fazer lá o Basquete Presente, né? A galera boa lá em Sorocaba. Mas falando do Corinthians, que tem aí, vamos falar 3 nomes do Corinthians aí nessa campanha do Corinthians. A Taça, a armadora, a Alana Gonçalo, né, também armadora, grande jogadora, a Alana Gonçalo, que inclusive foi convocada aí para a seleção, né, a Alana Gonçalo é excelente jogadora, e a Tainá, né, que mora, se eu não me engano, em Padre Miguel, aqui no Rio de Janeiro, né, ela que teve uma campanha, Sou de Mesquita, né, fez história lá no Sou de Mesquita, se eu não me engano, ela tem a camisa aposentada lá, se eu não me engano, jogou a LBF pelo Sampaio Basquete, e esse ano agora no Campeonato Paulista está reforçando o Corinthians. Se encaixou muito bem no Corinthians, excelente jogadora e grande destaque. César Araraquara, não precisa falar muita coisa, eu destacaria aí umas 10 jogadoras fácil, além do técnico, né, Fábio Apolinário. Tem uma entrevista muito boa com ele, eu vou ver se eu faço um vídeo. Faço não, eu edito o vídeo e coloco aqui em algum momento esse vídeo. Material muito interessante que a gente fez já no jogo que teve entre Unimed Campinas e César Araraquara. Se eu não me engano, foi no dia 18 desse mês agora. Tivemos presente, Baixate Presente esteve lá, Baixate do Povo esteve lá com um quadro Baixate Presente, né? E foi bem interessante. Então, o César Araraquara, eu vou destacar 3 jogadores aqui, vou tentar destacar só 3. Aline Moura, pivô, né? Muito conhecida, seleção brasileira, foi convocada agora também. A Evelyn, que é uma jogadora nova, ela pivô, ela foi convocada também agora pela primeira vez. Joga muito essa menina. E a Gabriela Sossô já jogou na seleção brasileira também. Já jogou no 3x3, a última convocação que teve, o último campeonato que teve, ela, a Luana, a Cal, a Gabi Guimarães. Eu acompanhei de perto esse Mundial de 3x3 feminino lá na Indonésia, se eu não me engano. Na Indonésia. Não vou acertar agora de cabeça, né? Mas foi muito legal esse campeonato. E a Gabriela Sossô, representando o César Araraquara, joga no César Araraquara, ela que é a armadora. Teria também lá a Vitória Marcelino para falar. Teria. Gente, no Unimed, no César Araraquara, teria vários jogadores. Né? Igual eu falei, além do Fábio Polinário, que é o técnico, não precisa falar muita coisa, né? Em terceiro lugar ficou o Unimed Campinas, que também eu teria vários jogadores para ressaltar aqui. Vou tentar me ater só 3, porque senão, né, eu vou falar 15 jogadores aqui. Mas o Unimed Campinas, que é um time que eu falo sempre, tem uma particularidade com o time, foi o primeiro time que a gente chegou para fazer alguma matéria, alguma coisa, e acolheram muito bem. A Carla Costa é uma excelente pessoa, né? Que tem a Babi, que é a técnica, que jogava até pouco tempo, também é excelente pessoa, atende gente muito bem, né? Tem uma comissão lá também excelente, galera de excelente qualidade. O pessoal de Campinas, o povo de Campinas é um povo muito acolhedor, então é complicado falar sobre Campinas, né? E falar pouco sobre o Unimed Campinas. Campinas é uma cidade que hoje em dia eu falo que já me conquistou e é isso aí. Mas vamos lá, Unimed Campinas, 3 jogadores em destaque: Isa Sangali, que ela é pivô, né? Precisa falar muito também, falar sobre a Sangali também chovendo molhado. A Lua, ela, ótima, excelente jogadora. Luana, que é uma outra lá também que joga muito, também esteve lá na seleção brasileira 3x3. E a Joyce, a armadora, ela que jogava no Cerrado,
né, na LBF e veio agora para compor o elenco do Unimed Campinas. Então, falo, o Unimed Campinas está com um elenco muito forte, né? Aí eu não falei aqui da Isa Nicoletti, eu fiz uma entrevista com ela há pouco tempo, né? Ela que fez a carreira dela lá nos Estados Unidos e está jogando pela primeira vez aqui no Brasil, né? Ela que é de Americana, ela, a Isa Sangaya também é de Americana. Então, assim, é um elenco que está recheado de jogadores e é bom falar, né? É o atual campeão, briga pelo bicampeonato. Então, isso aí dispensa também um comentário. Em quarto lugar ficou o Santo André. Santo André, eu vou destacar também 3 jogadores aqui, teria outras jogadoras para destacar. O Santo André, vou destacar a Sassá, que voltou a jogar, é uma ala aí que a gente conhece muito, de muitas datas, voltou a jogar, tem 2 jogos, né? A Laís, que é armadora, né? Também dispensa comentário, joga muito. A Casanova, que é uma jogadora muito experiente, a armadora também experiente, né? O último jogo ela não teve um bom jogo, mas assim, é uma jogadora que a gente sabe que a qualquer momento, né, pode chegar, virar 3, meter uns 5 bolas de 3 e então dispensa muito comentário. E tem a Brenda Bleidão, botei aqui em destaque que a Brenda Bleidão ela é parente de um amigo meu do trabalho lá onde eu trabalho. Então assim, eu até fui fazer uma entrevista com ela esses dias e ela um pouco com vergonha, não queria falar, tá? Eu falei, pô, sou primo do seu, sou amigo do seu primo, né? Aí ela falou comigo rapidinho, né? Grande jogadora, menina nova, se eu não me engano, tem menos de 23 anos e o futuro pela frente aí. Em quinto lugar, Ourinhos trouxe aí para esse campeonato, né? A Gabi Guimarães, que jogava no Sampaio Basquete, nessa ala, ela pivô, né? Não precisa também falar muita coisa. Outra que vai estar na seleção brasileira, a Maísa Marçal, uma armadora também nova, que tem um futuro brilhante pela frente, que vai estar também na seleção brasileira agora treinando no mês que vem. E a Albieiro, também é outra jogadora também que tem uma campanha, fez uma campanha lá fora também, jogadora que não precisa falar muita coisa, outra armadora também do Ourinhos. Então assim eu falo, ó, o Santo André ficou em quarto e o Ourinhos ficou em quinto. Vai ser um duelo aí, né? Não falei do duelo ainda, vai ser o primeiro duelo, né? Que eu vou falar, dando um spoiler já. Pra mim vai sair faísca desse jogo, né? Espero muito desse jogo. Né? Mas seguindo aí na tabela, a classificação, em sexto lugar ficou o Ponte São José. Vou destacar aí a Tainá Paixão, né? Que vai estar na seleção, jogadora também já bem conhecida da galera. Gi Souza, gatilhozinho pra essa menina. Atenção nela, nova essa menina, joga pra caramba. E a Ray, né, também outra menina que joga muito. Além de outras jogadoras que jogam lá também, né, e fazem sucesso aí. Vamos falar sobre muitas meninas ainda que jogam nesse time. Vocês vão conhecer muita gente que joga nesse time que de talento, né, vale a pena ressaltar aí e ficar de olho. Taubaté ficou em sétimo lugar. Taubaté, a gente tem em destaques a Lei Lisboa, ela pivô também, não precisa falar muito sobre a Lei Lisboa, todo mundo conhece ela, a Ariadna, a Lívia Matos. Aí vou ressaltar aí 2 jogadoras, Lívia Matos e Rayane Maiara. São 2 jogadoras da base, que vieram da base e estão despontando aí. A Rayane, se não me engano, tem menos de 18 anos, né? Ela fala muito ali pelo Instagram, conversa muito pelo Instagram, e menina nova, né? Então, assim, é interessante o Taubaté estar apostando aí na garotada, né? A gente sabe que o basquete evoluindo a cada dia, é importante essa renovação. Então, parabéns ao Taubaté fazendo esse trabalho. E o Pro Esporte também, em 8º lugar, né? Eu vou destacar algumas jogadores aí, né? A Rafaele, tá na Vitória, e a Keila Fernanda. É um time muito jovem, né? E aí a gente fala o quê? Falando em confronto. Sabe que o Pro Esporte vai ter uma dificuldade muito grande para jogar contra o Corinthians, que é uma equipe que favorita, né? As 4 primeiras equipes, principalmente ali Corinthians, SESI e Unimed, tem um favoritismo, embora eu acho que o Unimed é muito forte. Eu acho que esse jogo contra o São José vai ser um jogão, vai dar o que falar, vai ser um jogo pra gente prestar atenção, mas essas 3 primeiras equipes têm um favoritismo contra as outras equipes. Santo André e Ourinhos, eu acho que está um pouco mais nivelado ali, se você olhar a tabela, o quarto e o quinto colocado, acho que a tabela ali muito pouco diferenciável um do outro, então vai ser um duelo também que vai dar o que falar, né?
Então, conforme como ficaram os confrontos aí, né, desses playoffs, é a quarta de final. O Corinthians chega ao primeiro lugar, né, fica em primeiro lugar, vai pegar o Pro Esporte. O César Araraquara vai pegar o Taubaté, o Unimed Campinas vai pegar o São José, o Ponte São José, e o Santo André vai pegar o Ourinhos. Ontem, igual eu falei, já tem tabela, a tabela saiu, eu ia fazer o programa ontem, ia gravar o vídeo ontem. Ainda bem que eu não gravei, porque a tabela foi disponibilizada à tarde. E vamos na tabela então. Quinta-feira, né? Já vamos ter 30/10, né? Lá no ginásio da CTI, lá em Taubaté. Taubaté e César Araraquara, o jogo 1, já na quinta-feira. Vamos tentar estar nesse jogo. A gente não vai prometer, mas a gente tem vários motivos para tentar estar nesse jogo. Além de ser o primeiro jogo, ser a abertura dos playoffs, né? Lá em Taubaté, eu queria estar lá, né? O bastante do povo queria estar lá, entrevistar, né, algumas jogadoras. Tem o pessoal do SESI também, né, que já prometeu de dar uma palavrinha pra gente. O Apolinário já conversou com a gente também, né? Ele até fez o convite pra gente estar lá, é um pouco longe, né, Araraquara, mas quem sabe na frente aí, né? O canal começando agora, de repente vai se inscrevendo, daqui a pouco a gente de repente monetiza aí, a gente consegue, né, uns patrocínios para estar rodando aí o Brasil para falar de basquete. Sexta-feira, dia 31/10. O jogo lá em Taubaté vai ser 7 horas da noite, quinta-feira agora. Sexta-feira, dia 31/10. Jogo 1. Ourinhos Basquete AOB e Associação Esportiva Santo André, jogo 1. 7h30 lá no Mostrinho, ginásio no Mostrinho, lá em Ourinhos. Jogão de bola, igual eu falei, vai ser um dos jogos mais aguardados, na minha opinião. Para mim vai ser um jogão de bola, né? Então, galera, se liga nesse jogo, vamos prestar bastante atenção, que para mim vai sair fácil desse jogo aí. Nesse mesmo dia, às 8h30, Pro Esporte Sorocaba e Corinthians, né? O jogo vai ser lá no Alberto Moreira, lá em Sorocaba. Jogão também, né? Corinthians aí, nesse jogo, para mim o Corinthians ele é favorito, que não quer dizer nada, né? Então, favoritismo não quer dizer nada. E terminando a primeira rodada dos playoffs, domingo, dia 2/11, né? Feriado de finados, lá em São José, lá no centro de treinamento, lá no Complexo do Teatrão, São José, Ponte São José e Unimed. Jogão de bola, 6 horas. Queria estar nesse jogo. Esse jogo eu não vou poder ir. De fato, eu não consigo ir nesse jogo. Queria muito poder ir nesse jogo, né? Jogo aqui um pouco mais perto do Rio, em São José, né? Um pouco mais acessível pra gente, mas não vai dar. Aí na segunda rodada aí das quartas de final, né? Seguindo aí, quarta-feira, dia 5/11, vão ter 2 jogos. 7 da noite, Corinthians e Pro Esporte, é o jogo de volta, o jogo 2. No mesmo horário, lá no Tênis Clube em Campinas, Unimed Campinas e São José. Jogão, né? 2 jogões. Esse jogo também, esse jogo 2. Se o São José ganhar o primeiro jogo, né? O Unimed vai ter ganho os 2 jogos. Então, assim, vamos ver como é que vai estar, né? Qual é o clima, qual a expectativa. A expectativa é boa. Qual é o clima para esse jogo? Né, novamente, esse jogo também é um jogo que a gente gostaria de poder ir, a gente não tem como ir também, semana que vem, no dia 5. Aí dando sequência à primeira rodada aí das quartas de finais, jogo 2, quinta-feira, dia 6/11, 7 da noite, César Araraquara, lá em Araraquara, versus Taubaté, jogo 2, e 8 horas da noite, Santo André e Ourinhos, Basquete AOB, Santo André mandando nesse jogo, né? Lembrando que se Santo André ganhar fora de casa nesse jogo, é o jogo 2, liquida a fatura. E o César Araraquara, se tiver ganho o primeiro jogo no Taubaté agora na quinta-feira, também liquida a fatura. Aí tendo necessidade, só para te amarrar aqui, dia 5 e dia 6 são os jogos 2. Aí já no dia 7 e dia 8 já são os jogos 3. Quem jogar no dia 5 já vai ter aqui o jogo dia 7. Dia 7, se tiver necessidade, Corinthians e Pro Esporte, lá no Vladimir Marques, 7 horas. 7 horas também, César Araraquara e Taubaté. Nesse caso aqui, vai ser um jogo um dia depois, né? Assim, depois eu até confirmo isso aí, né? Se vai permanecer esse aqui na tabela ou se esse jogo do César vai para o dia 8. Mas a princípio isso, dia 7.
Corinthians e Pro Esporte, no Vlamir Marques. SESI e Taubaté, em Araraquara. E Santo André e Ourinhos, lá em Santo André. Sendo que, lembrando, esse dia 7/11, sexta-feira, o SESI vai ter jogado aqui na quinta, no dia 5, no dia 6. Confirmando aqui, depois eu dou uma olhadinha se confirma isso mesmo, né? Eu boto lá no Instagram. Eu vou botar tudo isso aqui no Instagram, vocês dão uma olhadinha no Instagram. E concluindo aí, terminando de vez a quarta de final, se tiver, lembrando, são jogos 3. Se tiver necessidade desses jogos 3. No dia 8, que é um sábado, 5h30 da tarde, Unimed Campinas e São José Basquetebol. Então, vamos ver. Vamos acompanhar aí se permanece. Permanecendo isso aí, a gente coloca lá no Instagram tudinho direitinho e vocês vão poder acompanhar. Beleza? Se é isso mesmo ou não. Já? Então, galera, de campeonato feminino de basquete, Campeonato Paulista Feminino de Basquete, foi isso. E agora vamos partir para o NBB, que é o segundo assunto que a gente ia falar aqui, né? NBB. NBB, eu vou falar sobre a classificação. Então, galera, vamos lá. O NBB, esse ano, né, é o recorde de equipes participando do NBB, são 20 equipes pela primeira vez acontecendo, e vai ter esse ano até Série B, né, até um rebaixamento. Então, esse ano vai ser um ano bem emocionante aí, até o final, vamos ver quem vai ser o time que vai ser rebaixado, né, e tudo mais. Mas vamos lá. Como é que tá a classificação até o momento? O Minas Tênis Clube, né, KTO Minas é o primeiro lugar, tá em primeiro lugar. O SESI Franca está em segundo, o Flamengo em terceiro, o São José Basquetebol está em quarto, o Pinheiros está em quinto, em sexto Unifacisa, em sétimo Fortaleza Basquete, em oitavo Bauru, em nono está o Brasília Basquete, em décimo Botafogo, em 11º está o Vasco, em 12º está o Corinthians, em 13º está o Mogi, em 14º está o Paulistano, 15º o Pato, em 16º Cruzeiro, 17º Osasco, 18º Caxias do Sul, em 19º União Corinthians e em 20º está o Rio Claro Basquete. Eu tenho aqui a campanha, vou botar aqui falar só por pontos, vou botar só como é que está em jogos e vitórias, né? Está em primeiro lugar com 8 pontos, né, tá com 4 jogos e 4 vitórias e nenhuma derrota. O Minas é o líder do campeonato. O SESI Franca está com 6 pontos. Né, também está invicto, 3 jogos, 3 vitórias. O Flamengo está com 3 jogos, 3 vitórias. O São José está com 3 jogos, 2 vitórias e 1 derrota. O Pinheiros está com 3 jogos, 2 vitórias e 1 derrota. Unifacisa, 3 jogos, 2 vitórias e 1 derrota. Fortaleza está com 3 jogos, 2 vitórias e 1 derrota. O Bauru Basquete está com 4 jogos, 1 vitória e 3 derrotas. O Brasília, 4 jogos, 2 vitórias e 2 derrotas. Tá 2-2, né? O Botafogo está com 4 jogos, 3 derrotas e 1 vitória. O Botafogo ganhou 1 jogo. O Vasco está com 4 jogos, 0 vitórias e nenhuma derrota, e 4 derrotas o Vasco. O Vasco não ganhou na competição ainda, inclusive perdeu ontem, né? O gente está com 3 jogos, está com 1 vitória, Corinthians 1 vitória e 1 derrota. O Mogi está com 3 jogos, está com 2 vitórias e 1 derrota. Mogi confirmando aqui. Peraí. Perdão, Mogi está com 2 jogos, 1 vitória e 1 derrota. Mogi jogou 2 vezes só no campeonato, por enquanto. O Pinheiros está com 3 jogos, 2 vitórias e 1 derrota. O Pato está com 3 jogos. Pato Basquetebol está com 3 derrotas. O Pato ainda não venceu no campeonato. Está com 3 jogos, 3 derrotas e nenhuma vitória. O Cruzeiro está com 3 jogos também, só perdeu até agora na competição. O Osasco, 3 jogos, 3 derrotas. O Caxias do Sul está com 1 vitória e 1 derrota. Está 1-1. União Corinthians, 1 vitória e 1 derrota. E o Rio Claro, 2 jogos, só perdeu até agora. Na verdade, perdão, o Caxias está com 1 jogo, 1 derrota. A União Corinthians, 1 jogo, 1 derrota.
Perdão, falei errado. E o Rio Claro tá com 2 jogos, só perdeu até agora. Beleza? Então essa é a campanha aí, né, das equipes. Eu me confundi aqui. Do 18º para lá, 17º é o Osasco, 18º é o Caxias, 19º é a União Corinthians e o 20º é o Rio Claro Basquetebol. O Osasco jogou 3 jogos, 3 derrotas e nenhuma vitória. O Caxias jogou um jogo, ganhou. União Corinthians jogou um jogo, ganhou. E o Rio Claro jogou 2, perdeu esses 2 jogos. Beleza? Só pra gente concluir aí, porque ficou um pouco enrolado aí esse finalzinho. Beleza? Então é isso aí, ó. A tabela do NBB, semana aí, concluindo, dia 26, o Corinthians, o Botafogo perdeu pro Unifacisa em casa. O Pato Basquete em casa perdeu pro Catel Minas. Ontem, jogando em São José. São José ganhou 61-57 do Vasco. Passar aqui também o resultado, né? O Botafogo perdeu 7-2-8-5 do Unifacisa. O Pato perdeu 7-5, 7-6 do Catel Minas. O São José ontem, jogando em São José, ganhou o Vasco por 61-57. Aí, seguindo aí hoje, tem SESI Franca e Caxias do Sul lá em Franca. Tem Bauru, União Corinthians, ainda hoje, às 7h30. O jogo do SESI vai ser 7 horas. Hoje ainda 8h30, lá em Rio Claro e Paulistano, clássico de São Paulo. Amanhã, dia 29, Mogi, lá em Mogi das Cruzes, Mogi Botafogo, às 19h, lá no Ugão, professor Hugo Ramos. Amanhã ainda em São José e Flamengo, às 7h30. Dia 29, Pato Basquete, lá em Paraná, né, em Pato Basquete Cruzeiro, às 7h30. Lá no Vlamir Marques, lá em São Paulo, Corinthians e Vasco, 8 horas da noite. Dia 30 do 10, 19 horas, lá em Franca, SESI Franca e União Corinthians. Dia 30 ainda, em Bauru, 7h30 da noite, lá no Panela de Pressão, Bauru e Caxias do Sul Basquete. Dia 30 ainda, Rio Claro, lá em São Paulo, Rio Claro e Osasco, clássico paulista, mais 8 horas da noite, dia 30. Dia 30 ainda em Brasília, lá no ginásio Nilson Nelson, Brasília Basquete Paulistano. Dia 31, sexta-feira, 7h30 da noite, lá em Fortaleza, Unifacisa, Unifacisa e Fortaleza Basquete, lá na Paraíba esse jogo. Dia 31 ainda seguindo o último jogo que a gente tem aqui na rodada, botando a rodada de domingo até sexta-feira, né? Até sexta-feira. Corinthians lá no professor Hugo Marques. Esse jogo aqui eu não sei exatamente porquê, vai ser lá em Mogi, né? Corinthians e Flamengo, às 8 horas da noite. Se alguém souber, bota no comentário aí por que o jogo vai ser no professor Hugo Ramos, no Hugão. Deve ter alguma coisa nesse dia lá no Corinthians, algum evento lá que o jogo não vai poder ser lá em São Paulo. Vai ser lá em Mogi das Cruzes, no professor Hugo Ramos. Beleza? Galera, então é isso aí, né? Então, finalizando aí o vídeo, né? Primeiro vídeo do canal. A gente vai falar muito sobre o Campeonato Paulista Feminino de basquete, chegando aí no playoff. Vai falar muito sobre NBB. A gente vai dar sempre um pouco mais de destaque ao que está chegando aí na fase final, né? O que tem de acontecimento, algum acontecimento diferente. O feminino de basquete, o Paulista Feminino de basquete está chegando nos playoffs, então a gente vai dar sempre uma ênfase, né? Mas nunca vai deixar de falar também sobre a NBB, que daqui a pouco acaba o Paulista e fica só o NBB, e daqui a pouco vem a LBF, então a gente vai sempre fazendo esse intercâmbio. E vamos ter vídeos sobre só sobre basquete feminino paulista, vai ter um vídeo só sobre NBB, e assim, a gente vai postar mais vídeos. Esse aqui é o primeiro vídeo, um apanhadão, né? Assim, de novo, fica o convite aí, né? Primeiro vídeo do canal. A gente tá com essa ideia de realmente levar para frente a ideia de fazer o basquete brasileiro ser mais visto, ter uma visibilidade maior, né? Esse é o projeto do canal, essa é a ideia do canal. A gente espera muito que a galera abrace essa ideia, né? Eu sempre falo muito, converso muito com jogadores, jogadoras, e eu falo sempre o seguinte: o canal, vocês são os astros do canal, né? O principal aqui do canal, com certeza, são os jogadores que a gente espera entrevistar, espera falar,
E claro, isso é um produto feito para o inscrito. Então a gente espera que vocês compartilhem, que vocês se inscrevam, que vocês deem um like, que ajuda essa ideia, essa sementinha que está sendo plantada agora, né, germinar, crescer e chegar e poder dar grandes voos aí, beleza? Então, assim, não é fácil de repente parar, né, chegar, gravar, ligar uma câmera e começar a falar sobre basquete nacional, né? Eu que sou muito fã de NBA, de Lakers, que perdeu ontem, inclusive, mas eu gosto muito disso aqui, gosto muito de basquete nacional, basquete feminino, basquete masculino, nacional, eu gosto muito. Eu tenho certeza que tem muita gente apaixonada também por isso. Então, eu faço um convite a vocês, né? Vamos chegar junto, vamos abraçar o projeto, né? Você que é presidente, você que joga, uma hora a gente vai chegar aí, né? De repente a gente vai conseguir já quinta-feira agora já começar, né, uma outra etapa do projeto, de repente lá em Taubaté, por que não? E é isso aí, né? Então, galera, se inscreva, deixa o like, compartilha e chama a galera a participar com a gente. Vamos falar de basquete nacional, basquete brasileiro, né, basquete brazuca. Se você gosta, se amarra, conhece alguém, chama, indica. A gente vai estar aí para poder falar mais sobre basquete. Valeu? É isso aí, bom dia, boa tarde, boa noite e até a próxima. Valeu? Segue o Basquete do Povo, se inscreva, dê o like, tudão, tem direito. É nóis. Valeu, tamo junto.